Educação à distância, mudando realidades. Olá, essa é a nossa disciplina de Economia Regional. Hoje nós teremos nossa quarta e última aula de conteúdo a respeito dessa disciplina. Eu sou a professora Denise Tontiucci, estou aqui com vocês para tocar a parte final da nossa disciplina. Está me acompanhando na disciplina a professora Adriana. Bom dia, professora. Bom dia. Então, agora estamos na nossa última aula, né? Vamos prestar bem atenção, porque depois é só a revisão e a prova. E como tem sido nas outras aulas, são sempre assuntos muito interessantes e muito importantes para a gente entender o que se passa no Estado, no país, com relação à economia. Isso, nosso foco é na economia. E na aula de hoje, os conteúdos que nós vamos discutir são os processos de produção. Vamos falar um pouco sobre os aspectos de modernização dos processos de produção, quais são alguns tipos de produtos e processos. Vamos falar também de políticas públicas e as políticas públicas para o desenvolvimento regional no estado de Rondônia. Os objetivos da aula é identificar os processos de produção, entender a modernização dos processos de produção, reconhecer a política pública e conhecer as principais políticas públicas de desenvolvimento econômico regional para Rondônia. Primeiro, a gente tem essa grande dúvida de partida, o que é um processo produtivo, né? O que caracteriza um processo produtivo? Processo produtivo, a gente tem os autores Hammer e Schaap que vão falar que o processo é um grupo de atividades que é realizado numa sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem ou um serviço, que tem valor para um grupo específico de clientes. As etapas do processo, as etapas de produção de um bem ou serviço são chamadas de processo produtivo. Então, gente, se eu perguntar assim para vocês, o que é um processo produtivo? Processos produtivos são as etapas de produção de um bem ou de um serviço. Muitas vezes a gente faz isso de maneira muito intuitiva. No entanto, o conhecimento científico ele pode ajudar a gente a fazer o processo produtivo ocorrer de uma maneira mais lógica. E ocorrendo de uma maneira mais lógica, nós aumentamos a nossa produtividade. Com o mesmo esforço em número de horas ou em volume de capital envolvido, a gente consegue produzir uma quantidade maior de bens. Isso é muito importante para a gente ter resultado na nossa economia, né? No processo de economia, a gente sempre quer produzir mais e melhor. E aí, melhorar o processo produtivo é uma grande estratégia para melhorar o nosso resultado final de produção. A gente pode conferir no slide que os processos buscam maximizar os lucros. Na economia, a gente é bem obcecado por essa ideia, né, de aumentar ao máximo os lucros. E a maximização dos lucros ela é um motor para o desenvolvimento econômico regional. Os processos produtivos estão muito ligados com o tipo de produto que se busca produzir ao final do processo. Podemos diferenciar os processos produtivos quanto à finalidade da sua produção, isso é, se ao final do processo busca-se produzir um bem ou um serviço. A gente entende bem como aquela coisa física. Um bem é um relógio, o bem é um objeto, ele é o gado, ele é um cereal, ele é um automóvel, ele é uma casa. Coisas físicas são os bens econômicos. Os serviços são aquelas prestações realmente de atividades que têm uma finalidade útil e têm uma existência econômica na nossa vida. A gente tem vários serviços, desde serviços de limpeza até mesmo serviços de educação. Então, os serviços médicos também são alguns exemplos. A gente organiza os processos produtivos diferenciando em processos de bens e serviços, porque isso vai mudar muito a lógica. Quando a gente fala de bens, a gente está falando de uma série de fornecedores para a gente montar, compor ou distribuir o nosso bem. Por outro lado, quando a gente fala de serviços, a gente até pode ter alguns fornecedores, mas muitas vezes o serviço em si é mais importante, que ele seja prestado com clareza, na hora correta e que ele seja bem divulgado, bem esclarecido. Então é muito mais um marketing quase pessoal de quem está prestando o serviço, né? É muito mais uma figura diferente do que a qualidade. A qualidade aí está em locais diferentes. Os bens são objetos de consumo que têm a característica de serem físicos, tangíveis, são mercadorias palpáveis, como os alimentos, as roupas, os instrumentos utilizados na vida doméstica e na execução do trabalho.
Já os serviços são atividades que possibilitam a produção de bens ou facilitam a vida em sociedade. Por exemplo, o transporte, a educação, a segurança, além de trabalhos terceirizados de quem presta serviços, por exemplo, de limpeza, de manutenção, de colheita e entre outros. As vantagens da adoção de um processo de produção de qualidade são a rapidez, a qualidade na produção, além da flexibilidade, confiabilidade e da redução de custos. Esses são nossos objetivos. Eu queria dar um destaque, essa questão de rapidez. Adotar um processo produtivo adequado tem a ver com eu querer produzir mais rápido os meus produtos. Questão da qualidade, eu quero melhorar a qualidade do meu produto, quero fazer um produto de qualidade maior, diferenciado, que vai identificar a minha marca como produtor, como um produto de referência. Flexibilidade no sentido de eu consigo funcionar a minha empresa produzindo pouco ou produzindo muito. Eu consigo também aumentar a minha produção com rapidez. Eu consigo oferecer o meu produto ao meu consumidor final no tempo que ele precisa. Confiabilidade no sentido de passar para o cliente a confiança da qualidade do seu produto, a confiança da constância das características do seu produto, esse sentido de confiabilidade. Além da redução de custos. Redução de custos aumenta a maximização de lucro mesmo, endossa a maximização de lucros. Você consegue ter mais lucros quando você tem custo menor, você como produtor, mas também melhora a qualidade de vida da sociedade como um todo. Se todos os custos ao seu redor diminuem, isso é como se você tivesse aumentado a sua renda. A gente observa isso principalmente com produtos ligados à tecnologia. O computador já custou muito mais do que custa hoje em dia. Os celulares também já custaram, a mesma tecnologia já custou muito mais. A gente vê os celulares aumentando de preço quando eles aumentam de tecnologia. Normalmente uma mesma tecnologia, ao longo do tempo, cai de preço. Então essa redução de custos, ela é muito importante para a distribuição da riqueza, ela é muito importante para a maximização dos lucros do produtor. E são esses os objetivos que a gente tem quando a gente pensa em fazer um processo produtivo mais lógico, mais baseado na técnica. E baseado nessas ideias, nós temos um questionamento para levantar para você. Como ocorre a modernização do processo produtivo? Você tem alguma sugestão de como isso ocorre? Você acha que vai acontecer sempre por meio da tecnologia, as coisas estão indo para a robótica, para a inteligência artificial? Ou às vezes essa modernização pode ser focada na qualidade, na mudança da qualidade dos produtos? Para ilustrar isso, nós preparamos um material externo para você. Os processos produtivos estão cada vez mais avançados. Resultado? Mais comidas prontas, enlatadas, cheias de conservantes e disponíveis nas prateleiras dos mercados. O que é natural tem ficado de lado. Fácil, né? Mas nem sempre só o produto industrializado é o mais moderno. Os orgânicos são alimentos cultivados de forma limpa e sadia, sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Quer modernidade melhor que comer de forma saudável nos dias de hoje? Então, você já ouviu falar do produto orgânico? O produto orgânico é aquele produzido restrito de aditivos e defensivos químicos. Ele tende a ser um produto mais natural e aí a gente argumenta que ele vai fazer melhor para a saúde, ele vai agredir menos o meio ambiente, ele está mais interligado com o nosso meio ambiente. Esse é um exemplo de modernização. Um tipo de produto que a gente vai surgir de uma filosofia de vida, de um avanço científico para a gente cultivar a agricultura sem tanto defensivo. O meu argumento aqui é o seguinte: muitas vezes a gente pensa em modernização, a gente pensa em processos produtivos que vão avançar para a mecanização, para a robótica. Isso é sim um exemplo de modernização. Quando a gente fala de uma colheitadeira que vai colher, por exemplo, soja e vai fazer isso de uma maneira muito rápida e industrial, isso é um exemplo de modernização.
No entanto, existem outros processos de modernização que vão trabalhar principalmente no incremento da qualidade da produção. Vão trazer um café gourmet, um cacau da Amazônia, e isso sim significa um processo de modernização. Porque nós estamos acrescentando qualidade ao produto, dando rapidez, dinamismo, dando confiabilidade, concedendo as características da modernização do processo produtivo e principalmente aumentando a qualidade do produto. Quando a gente aumenta essa qualidade, nós conseguimos um produto de valor mais agregado, valor mais adicionado ao produto, um produto mais diferenciado que tem um preço melhor. Então a gente tem uma grande argumentação aqui que um dos caminhos para o desenvolvimento regional em Rondônia é o caminho da modernização por meio da agregação de valor aos seus produtos. Isso pode acontecer de forma bastante simples, bastante artesanal. A gente fala muitas vezes do chocolate artesanal, do café artesanal e vários produtos que vão surgindo na nossa região. Eu sei que Ouro Preto tem um coco, né, que o pessoal faz, um coco quase artesanal aí, que eles fazem um desidratado com açúcar, uma coisa diferente, é um produto de valor muito mais agregado do que o coco natural e a gente está vendo isso como exemplos de coisas que podem acontecer de modernização no nosso estado para a gente transformar mais os nossos produtos. Você pode nos dar um novo exemplo? Qual é o exemplo do que está acontecendo no nosso estado agora de modernização dos nossos produtos? No slide a gente vê que produzir de uma maneira mais moderna nem sempre significa utilizar mais tecnologias ou tecnologias mais complexas, como computadores e robôs. O exemplo disso, como nós falamos, são os alimentos orgânicos. A modernização da agricultura, ela pode acontecer também pela mecanização agrícola e pelo surgimento dos alimentos transgênicos. Esse processo de modernização mais convencional, mais tradicional que a gente imagina, com mecanização, com alimentos transgênicos, também tem um papel muito relevante na história do Brasil e do mundo. No mundo, a gente consegue alimentar mais pessoas à medida que a gente vem sofrendo uma revolução que nós chamamos de Revolução Verde. Por meio dessa revolução, a gente consegue aumentar a produtividade da terra, a gente consegue reduzir os custos e trazer alimentos para várias pessoas de todos os lugares do mundo. Rondônia também está passando por isso, a gente tem mudado a nossa maneira de produzir por esse processo de modernização da Revolução Verde. Para ilustrar isso, a gente preparou um outro material para você. Revolução Verde. A Revolução Verde foi digamos assim, um fenômeno, né, um processo que ficou caracterizado por uma mudança estrutural, né, da agricultura que se praticava na época. Isso ocorreu a partir da década de 1950. A Revolução Verde tem sido responsável pelo surpreendente aumento de produção de cereais em diversos países e um dos mais importantes setores da economia em desenvolvimento agronômico do século XX. E aqui em Rondônia não é diferente. Hoje, Rondônia é um estado que a gente chama de fronteira agrícola, porque é onde a agricultura está crescendo muito no Brasil, assim como já aconteceu na região sudeste, sul, né, e vem subindo aqui em direção à região norte, caso do Mato Grosso, agora Rondônia, Pará, outros estados. Rondônia tem uma característica diferente, porque ele passou por um processo de colonização, né, regulamentado aí por volta da década de 70, quando houve o estímulo para ocupar o estado. E essa ocupação ocorreu principalmente através da agricultura. Hoje Rondônia é considerado já, né, um estado com grande potencial agrícola, o que segura a economia do estado é a agricultura. Rondônia é destaque quando falamos em agronegócio e desenvolvimento da agricultura e da pecuária. O nosso estado, além de exportar alimentos, atende o mercado consumidor interno e, como consequência, gera emprego e renda. Aqui existe uma diversificação de produção familiar entre os gêneros alimentícios, como mandioca, arroz, feijão, entre muitos outros. E ainda se destaca na criação de bovinos, ovinos e caprinos, contribuindo assim para que o estado seja autossuficiente em alimentos. E assim como o mundo está em constante evolução tecnológica, a agricultura precisa acompanhar esse desenvolvimento. Na busca de conseguir alimentos mais saborosos, mais resistentes às pragas e que tenham a aparência quase perfeita, a agricultura investe cada vez mais em alimentos transgênicos, que são aqueles alimentos geneticamente modificados.
São técnicas usadas nas plantas para que elas aprendam a se proteger das pragas e assim evitar o uso de muito agrotóxico nas lavouras. A mecanização agrícola também é importante. Uma das áreas da agricultura que se dedica ao planejamento e execução das operações com o uso de máquinas e outras ferramentas mecânicas. Com a valorização do homem no campo, desenvolvimento de tecnologias e consciência de impactos ambientais, Rondônia está no caminho certo da Revolução Verde. Gente, então a Revolução Verde surge aí como um exemplo de modernização, né, do processo produtivo. A gente fala cada vez mais de trazer tecnologia nesse sentido para a produção, mas isso também está relacionado à nossa região de Rondônia por causa de uma política pública. A gente vê aqui a nossa grande indagação, o que é uma política pública, qual é a política pública que a gente está discutindo aí. Você lembra que na primeira aula nós falamos de alguns movimentos de desenvolvimento do nosso estado? Falamos de alguns ciclos da borracha, exploração mineral. E aí, quando a gente vai falar da década de 70 e 80, nós falamos de duas grandes atividades econômicas, que é a agricultura e a exploração de madeira. Essas duas atividades aconteceram muito ligadas a uma política pública do governo federal. O governo federal fez uma política pública de ocupação fundiária. Nós tivemos aqui, então, uma certa política de terras que trouxe pessoas de várias regiões do Brasil para a ocupação do nosso estado, tanto na década de 70 e 80. E isso é um exemplo de políticas públicas. Essa é uma política pública que caracteriza realmente a função do nosso estado, as suas realidades de hoje são um reflexo dessa história. Na nossa história muito recente, na década de 70 e 80, esses programas de integração, esses programas de agricultura de ocupação, deu surgimento a municípios do nosso estado, aglomeração urbana e também deu ocupação territorial realmente, porque as pessoas que vieram para cá, os migrantes, conseguiram entrar em programas governamentais para ter acesso a essa terra por um custo muito mais acessível do que qualquer outra região do Brasil. Ficou muito mais barato ter essa terra aqui do Rondônia do que em qualquer outra região do Brasil. Isso acabou tendo uma grande função de distribuição de renda e é uma política pública de desenvolvimento de agricultura que dá tanto essa característica atual de vocação para a agricultura que o nosso estado tem. Quando a gente fala em política pública, a gente está falando aqui que política pública é a coordenação das ações e dos programas do governo que buscam alcançar um resultado comum. Se você está querendo ocupar uma região do seu país que é muito desocupada, você pode dar acesso a essa região, por exemplo, por meio de trazer o seu imigrante para lá, foi o que foi feito aqui para Rondônia, ter acesso a programas de acesso à terra, a gente pode ter acesso a créditos diferentes, acesso a novos mercados para exploração de madeira, mercados para comercialização de produtos agrícolas. Aqui em Rondônia houve até uma estrutura institucional de dar acesso a sementes e mudas, inclusive sementes e mudas transgênicas, porque a gente tem os nossos órgãos federais que trabalham com produtos transgênicos, por exemplo, a Embrapa. E a gente tem também os nossos grandes depósitos cerealistas públicos, que é, por exemplo, a Conab, que vai fazer essa coleta dessa produção. Isso aí é uma estrutura de ações de políticas públicas que, coordenadas, chegam a um objetivo comum. No caso que nós estamos estudando aqui, esse objetivo é a ocupação do estado de Rondônia e a exploração da agricultura. E essas políticas públicas aconteceram principalmente na década de 70 e 80. E elas foram organizadas por diversas ações. Mais ou menos como a gente quer mostrar assim. Políticas públicas de desenvolvimento regional. Políticas públicas são ações dos governos federal, estaduais e municipais com relação ao bem coletivo. Podem ser realizadas em parceria com empresas privadas, organizações não governamentais e com a sociedade. Já o desenvolvimento regional é o processo interno de mudanças que leva ao dinamismo econômico e à qualidade de vida da população em um dado território, espaço ou agrupamentos humanos. No século XX, bem no início do processo de industrialização brasileira, o crescimento econômico no país veio acompanhado de profundas desigualdades regionais.
Isso concentrou a atividade econômica nas regiões Sul e Sudeste. Sem concordar com essas diferenças entre as regiões, grupos políticos e de estudantes começaram a discutir a necessidade de se criar políticas públicas adequadas. De lá para cá foram criados vários grupos em defesa da igualdade de renda entre as regiões. Até que nos anos 90, essa diferença virou uma guerra fiscal. Era cada um por si atrás de mais investimento para a região onde morava. Até que voltaram a unir forças através da política de desenvolvimento regional, com a diversificação dos parceiros comerciais, investimento em infraestrutura, em educação e integração de políticas federais, estaduais e municipais e de participação sociais. O objetivo das políticas públicas de desenvolvimento regional é combater as desigualdades e diferenças de oportunidades de desenvolvimento entre as regiões do país. Elas priorizam a atuação em territórios vulneráveis, em situações de exclusão, pobreza ou paralisação econômica. Primeiro é preciso identificar esses territórios, com uma pesquisa baseada em números da renda domiciliar e do Produto Interno Bruto da região. O próximo passo é entender os problemas e monitorá-los para então reduzir as desigualdades, através da promoção de programas e ações estratégicas ligadas às necessidades de cada região. Então, gente, a política pública é essa ação coordenada, né? Você vai coordenar uma série de ações para chegar a um objetivo final. O Estado ele pode agir de maneiras, às vezes, até contrárias, assim, com ações que vão chegar até a interesses contrários. Às vezes a União faz uma coisa, o Estado faz outra. A gente tem um exemplo aqui em Porto Velho, onde foi feito um espaço alternativo, aqui, um espaço de caminhada. Um pouco antes de ser construído esse espaço, o município tinha revitalizado aquele local, plantado árvores, feito uma jardinagem, e aí terminou de fazer essa jardinagem, não deu 6 meses, começou uma obra estadual no mesmo lugar, que teve que arrancar todas as árvores, começar uma política de construção para fazer uma canalização de um riozinho que tinha por ali, para fazer uma área de caminhada. Isso aí é um exemplo de falha das políticas públicas. A política pública ela existe para ela amarrar as ações, principalmente quando a gente fala de secretarias diferentes, ministérios diferentes e unidades de governo diferentes, no sentido de União, estados e municípios. As políticas públicas elas podem empurrar a gente para um lugar específico, para um lugar onde a gente acredita que seja um lugar melhor. Por exemplo, podem empurrar a população para o estado de Rondônia, para fazer ali um grande desenvolvimento agrícola, porque os governantes acreditam que existe esse potencial. E a população está sempre em busca de um crescimento econômico. O crescimento econômico ele dá oportunidades para a população. Por isso as políticas públicas são importantes, para a gente solucionar os problemas sociais que existem na nossa sociedade. Como a gente vê aqui, no slide, as políticas públicas visam organizar as ações e os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos que tenham importância para a sociedade e que sejam politicamente determinados. Uma política pública é o que o governo decide fazer e o que o governo decide não fazer para enfrentar um problema público. Então, política pública, eu gosto muito dessa definição, tá, gente? Talvez aí é uma questão da prova. Política pública é o que o governo decide fazer e o que ele decide não fazer para enfrentar um problema. Você diz aí, qual é um problema público que nós temos? Vamos falar de qualidade da educação, vamos falar de segurança, vamos falar de entraves econômicos. O governo vai decidir o que ele vai fazer para resolver isso e o que ele vai deixar de fazer. E tudo isso é uma política pública. No nosso estado, a gente tem algumas políticas públicas que marcaram a gente. Né? Quando a gente vê aqui políticas públicas de desenvolvimento econômico regional, o foco de uma política pública de desenvolvimento econômico regional é produzir um resultado de crescimento econômico sustentável, que afete não somente os indicadores de crescimento econômico, mas também melhore a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico regional, a gente tem que alcançar até o objetivo que está lá na nossa Constituição. A Constituição do Brasil de 1988 fala em reduzir as desigualdades regionais. Por causa do nosso processo de colonização, a gente tem algumas regiões que são muito mais desenvolvidas. Desenvolvidas no sentido de ter uma economia mais madura, mais cheia de diversidade de vários produtos que eles produzem e também de ter um crescimento mais sólido, baseado no seu próprio crescimento natural. Outras regiões, entre elas eu incluo a região norte, são regiões que têm uma colonização muito mais recente.
Essa colonização recente traz para a gente alguns desafios. Normalmente, economias mais recentes têm menos diversidade de produtos. Eu lembro na minha infância que às vezes ficava desabastecido de algum tipo de produto. Faz bastante tempo isso, mas eu sou aqui de Rondônia. Um tempo atrás, na minha infância, eu lembro que a gente ficou até sem carne de gado para comprar no mercado. Às vezes ficava sem um produto na cidade inteira. E esse desabastecimento ele acontece com economias menos desenvolvidas, que a gente tem pouca concorrência para um mesmo produto. Quando a gente fala de política econômica de desenvolvimento regional, a gente tem esse objetivo de amadurecer a economia naquele local e trazer mais diversidade de produtos e concorrência. E nesse processo trazer uma certa estabilidade, porque a gente não fica viciado, não fica condicionado a ter uma grande empresa que emprega todo mundo na cidade e que se ela falir a gente vai perder todo o crescimento econômico da cidade. Quando a gente consegue desenvolver uma região, a gente consegue ter uma pluralidade de fontes de emprego, de renda, de produção. E isso são os objetivos das políticas públicas. Medir aqui, então, a qualidade de vida nem sempre é fácil. A política pública quer melhorar a qualidade de vida, mas ela está medindo uma coisa ela está tendo um objetivo que é muito difícil de medir. Um dos indicadores mais importantes para a qualidade de vida é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, então, é um indicador da ONU que vai medir essa qualidade de vida, nós comentamos um pouquinho sobre ele. Tem essa escala de cores que vai trazer ele em vermelho, ele está com um indicador muito baixo, em laranja ele está baixo, em amarelo ele está no nível médio, em verde ou azul ele está, respectivamente, alto em verde e muito alto em azul. Quando a gente vê esse mapa, a gente observa aqui que em 1991, esse aqui é 1991, a gente tem um Brasil marcado por um resultado basicamente vermelho e laranja. Laranja muito baixo, vermelho muito baixo. Nos anos 2000 nós tivemos algum desenvolvimento e a gente pode traçar uma linha aqui onde o indicador daqui para baixo ele passa a ter um resultado significativamente melhor. Nos anos de 2010 a gente vê esse resultado então mudando totalmente de figura. A gente vai ter exceções de alguns municípios com desenvolvimento muito baixo. O desenvolvimento baixo vai ficar na cor laranja aí concentrado basicamente na região norte e nordeste. A gente não vai ter mais desenvolvimento baixo daqui para baixo. Na região norte e nordeste apenas aqui a gente vai ter resultados baixos. Resultado médio mais na região central do Brasil. E aqui na região sul e sudeste a gente vai ter resultados muito maiores de desempenho, resultados, não sei se vocês conseguem diferenciar o verde do azul, mas o Brasil está basicamente verde nessa parte, e eu com alguns pontos azuis aqui, principalmente no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui é Brasília. Esse é um resultado que mostra a evolução da qualidade de vida no Brasil nas últimas décadas, e principalmente isso é resposta das nossas políticas públicas. Políticas públicas que levam saneamento para a população, que distribuem renda, que dão acesso à aquisição de moradia, que dão acesso a uma renda mínima de condições para a gente ter uma qualidade alimentar mesmo mínima, né? Esses indicadores medem mesmo a nossa qualidade de vida, esse é o melhor indicador para medir qualidade de vida. Eu gostaria de mostrar de novo as figuras para a gente ver essa evolução, como o Brasil tem melhorado de qualidade de vida, como isso tem a ver com as políticas públicas e como a gente ainda tem uma carência de políticas públicas na região norte e nordeste. Se o nosso objetivo constitucional como nação é reduzir desigualdades regionais, e nós conseguimos ver claramente que essas desigualdades regionais prejudicam a região norte e nordeste, a gente tem regiões mais pobres, mais empobrecidas, com menor qualidade de vida nesses lugares, a gente pode concluir que as políticas públicas precisam estar focadas em desenvolver regiões norte e nordeste no Brasil. Para isso, a gente tem algumas políticas que já acontecem aqui no nosso estado. O estado de Rondônia, ele tem, por exemplo, políticas de ocupação territorial. E essas políticas tanto acontece quando a gente tem, por exemplo, a construção de estradas, que toda vez que entra uma nova estrada a gente está ocupando um território, o estado de Rondônia abre, né,
pelo meio dos seus órgãos estaduais, novas estradas vicinais constantemente para dar acesso a terras que são agricultáveis, que são destinadas à agricultura e que estão de difícil acesso, que sem essas estradas não chegam os insumos produtivos, né, que é o que a gente precisa para a produção, e nem a gente consegue escoar a produção final, que é como a gente tira a produção lá da fazenda e começa a comercializar. E isso é um tipo de ação para a política pública de ocupação territorial. A gente pode observar os locais do nosso estado que ainda não estão bem ocupados, e uma das suspeitas sempre é de que talvez não tenha estrada para esses locais. E aí a gente tem ali nosso exemplo de uma coisa meio contrária aí no movimento de preservação, que é a proteção das nossas reservas. O nosso estado tem reservas naturais, tem reservas indígenas, porque apesar de que a gente tem esse interesse sim de ocupar o estado, sim de ocupar economicamente e explorar a agricultura, a gente não pode desistir do meio ambiente. Também é um interesse nacional manter o meio ambiente ativo, manter o meio ambiente vivo, manter a conservação do nosso planeta Terra, e isso a gente faz por meio da política pública de áreas de reserva. São duas políticas que vocês podem perceber, uma é para um lado, outra é para o outro, mas elas podem ser coordenadas para que a gente decida áreas de exploração econômica e áreas de preservação ambiental, preservação indígena, e com isso a gente vai coordenar a ocupação territorial. O nosso estado coordena a vida da nossa sociedade. A gente vê a questão também, por exemplo, do desmatamento. O desmatamento, ele é limitado, né, pela construção de estradas. Quanto mais construção de estrada, mais desmatamento a gente espera, porque mesmo que uma terra seja planejada para ser destinada à agricultura, muitas vezes ela só vai ter essa destinação realmente ocupada quando a gente tem estradas para chegar até lá. E quando a gente está pensando numa mata, a primeira etapa para fazer uma pastagem, para fazer um campo de produção é o desmatamento, né? Exploração de madeira, exploração da floresta de modo geral. E, por outro lado, a gente tem o relatório de impacto do meio ambiente, que é um RIMA, que é um documento importante para a gente fazer qualquer desmatamento, qualquer exploração ambiental, e nele vai ser comprovado aí como que vai ser feito esse processo de exploração, qual o impacto ambiental que vai ter e como isso vai realmente ser sustentável ou não. Então, são políticas também coordenadas para esse tema, no caso de desmatamento. Quando a gente fala da agricultura familiar, a gente tem o PRONAF. O PRONAF é da agricultura familiar, ele vai ter um incentivo para a agricultura familiar. A agricultura familiar tem um papel muito importante na nossa sociedade, né? Ela é aquela agricultura que as pessoas estão envolvidas da família, na produção, e ela tem o papel de produzir produtos muito variados, muito diversos, e isso faz parte da questão de segurança alimentar do nosso país. Isso também tem a ver com a atividade econômica, principalmente municípios muito pequenos. Municípios muito pequenos no Brasil têm essa característica de serem realmente baseados muito na agricultura familiar. E essa é uma base muito importante, muito positiva para a nossa economia, porque ela promove muita distribuição de renda. Quando a gente fala em agricultura familiar, a gente fala de várias pessoas que são proprietárias do seu próprio negócio, ou que são sócias na forma de meieiro, ou que trabalham de uma maneira geral com um capital muito grande, que é o capital da terra. E isso gera muito mais distribuição de renda do que empregos, né? Isso gera muito mais distribuição de renda do que se a gente tivesse uma grande fazenda, onde uma pessoa produz e tem um retorno financeiro no sentido de ser o dono, e várias pessoas trabalham e recebem salários, e talvez tenha muito menos chance de empreender, de ser o dono do seu próprio negócio e ter uma renda melhor. Falando aí da agricultura familiar, a gente tem o Proambiente, que vai incentivar a questão de preservação do meio ambiente, e o Promanejo, que fala de uma exploração das matas de uma maneira sustentável para a gente não destruir o meio ambiente. Sobre desenvolvimento regional, a gente tem um fundo muito importante aqui para a região norte, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. O FNO ele entra como fundo de recursos, principalmente para as instituições financeiras. O banco BASA acessa esse FNO para conceder empréstimos. Esses empréstimos têm valores muito vantajosos. Esses empréstimos vão ter taxas de juro baixa, carência prolongada. O PRONAF também vai acessar parte desses recursos. A gente vai ter recursos para empréstimos para a agricultura familiar, que vai ter bastante tempo de carência. Quando eu falo carência, eu quero dizer assim, eu pego o empréstimo hoje, eu demoro um tempo para pagar a primeira parcela. Esse tempo é o tempo que a gente chama de carência, né? Posso ficar 1 ano, às vezes 2, 3 anos de carência quando eu pego o empréstimo. Isso é muito positivo para o produtor, porque ele tem o tempo de começar a ver o retorno do seu investimento para conseguir depois começar a pagar por esse empréstimo.
Essas são basicamente as principais políticas que buscam diminuir desigualdades regionais na região norte. E são políticas muito importantes para a gente. E somadas às obras públicas, grandes obras públicas, por exemplo, usina hidrelétrica que são construídas, estradas federais, elas vão realmente promover um desenvolvimento econômico, vão ativar o desenvolvimento econômico da nossa região. E isso que ajuda a gente a ser um país que está melhorando cada vez mais, por exemplo, naquele indicador, daquele gráfico de cores, né? Já na década de 90 tínhamos as cores todas vermelhas, no começo dos anos 2000 a gente estava ali principalmente nas cores amarelas, indicando um IDH médio, e agora a gente está partindo para um indicador cada vez mais verde, cada vez de índices mais altos. Tocando essa questão da agricultura, que é a vocação do nosso estado, a gente fala muito da questão da regulação fundiária. No nosso estado, houve políticas públicas de regularização fundiária no passado, o que foi muito positivo para o desenvolvimento econômico de Rondônia, tanto pela ocupação quanto pela distribuição de terras. E existe uma vantagem muito grande em se ter uma terra que está regulamentada. Uma terra regulamentada é uma terra que te dá mais segurança para você investir nessa terra, para você produzir ali, porque você não está em ocupação, não está em grilagem. Isso aí existe muita vantagem para o proprietário dessa terra regulada, porque além dele ter a segurança, ele tem acesso a linhas de créditos especiais. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, teve várias iniciativas no estado de Rondônia. Por exemplo, os Projetos Integrados de Colonização, PIC, que deu origem aos nossos municípios mais tradicionais, mais antigos no estado de Rondônia. Além dos projetos de assentamentos dirigidos, o PAD. E os projetos de assentamento, PA. Tenho certeza que vocês já estudaram isso também em outras disciplinas, mas isso aqui, essa regularização fundiária tem seu papel importante para a economia do estado de Rondônia. Ela é uma característica da economia regional do estado de Rondônia e tem um papel muito importante para o desenvolvimento da agricultura para a gente. A expansão da fronteira agrícola e o processo de ocupação fundiária em Rondônia trouxeram novas questões ligadas à terra. A gente vai discutir agora essas novas questões, a tendência da terra ao longo do tempo e a questão de toda uma nova tendência de terra que tem tido no nosso estado ultimamente. 20 assassinatos em 2015, 21 em 2016 e em 2017 já são 15 assassinatos registrados, a maioria deles na região do Vale do Jamari. Os números são de mortes por causa de conflitos agrários em Rondônia. A apuração feita pela Comissão Pastoral da Terra inclui conflitos agrários no campo, em terras indígenas e também em seringais. A causa desses conflitos está relacionada à falta de regularização e criação de novos assentamentos, a reforma agrária e pouca fiscalização, já que a disputa não é exclusivamente por terras, mas pelos recursos naturais, como madeira e minério, por exemplo. Assim, os assentados não têm as mínimas condições de se fixarem na terra. Nós estamos aqui na frente, na verdade nós somos desde lá do fundo, desde do dia 10/7 de 2010, nós já estávamos lá, começamos a primeira agressão que nós sofremos. Aí de lá para cá, com um ano, todo tempo a gente sofrendo as agressões lá, diversas pessoas que estavam junto com nós, nosso grupo, foram abordados, foram judiados, foram lesionados, né? Fizeram muitos, espancaram eles, saíram 2 baleados. E eu espero que seja feita, né, essa situação aí, né? Por causa que a gente vive nessa situação aqui na esperança de ter aquela dignidade de morar com nossos filhos, né, ter um pedacinho de chão, por causa que essa foi a nossa finalidade para vir para cá, né? Os locais mais afetados por esses conflitos são o Cone Sul do estado, Vilhena, Curumbiara, Porto Velho e a região do Vale do Jamari, que é onde se concentra o maior número de violências e assassinatos no campo. O estado de Rondônia hoje é o segundo estado em maior número de conflito agrário no Brasil. Temos um estado com 8.759 famílias debaixo de lonas, em 64 acampamentos e 106 áreas ocupadas. O que seria necessário fazer para que esses conflitos em assentamentos acabassem? O que seria necessário para que resolvesse de uma vez por todas os conflitos agrários no estado de Rondônia? Então o que o governo tem que ter? Tem que ter uma política séria, uma política envolvendo
todo esse processo jurídico e administrativo com aporte de recursos necessário para que se faça obtenção de terra para fazer reforma agrária. A legislação existe, ela está atualizada, agora precisamos de dinheiro, de recurso financeiro para fazer reforma agrária no Brasil. Gente, então se nós já tivemos um passado de bastante distribuição de terra e com isso já tivemos uma condição de distribuição de renda e crescimento econômico, hoje essa questão se apresenta novamente e há a necessidade de políticas públicas para a gente melhorar novamente essa parte da nossa atividade, da nossa função pública, política do nosso Estado. Como a gente vê no nosso slide, a questão da regularização fundiária é uma questão de segurança para as pessoas envolvidas, de incentivo de investimentos, de qualidade de vida para a população e de melhora no ambiente de negócios. Quanto mais regularizado a questão fundiária, melhor é o ambiente de negócio para a comercialização e para o investimento e melhoria da região. Você pode imaginar, se você tem uma terra que você trabalha, se você tem uma casa que você quer melhorar, uma coisa é você fazer melhoria numa casa que não tem nenhuma documentação, que não está registrada. Outra coisa é a sua propensão a melhorar esse local, se você realmente está todos os papéis em dias e tem certeza que essa terra nunca vai ser tomada de você, você não vai ser expulso dela e tem certeza que você não vai ser, por exemplo, da casa, não vai ser expulso da sua casa. Quando a gente tem essa regularização, a gente tem índices econômicos que mostram que o crescimento econômico aumenta. Então, existe um argumento para a economia regional, para o Estado de Rondônia, propor políticas de regularização fundiária. E essas políticas estão muito ligadas também à onda migratória para o Estado de Rondônia. Toda vez que a gente tem crescimento econômico, a gente vai ter um crescimento populacional. Muitas vezes a gente não entende por que uma população migra, mas o crescimento econômico é a maior justificativa, o maior motivo para a migração. As pessoas migram atrás de uma vida melhor. As pessoas migram para ter melhores condições de emprego, de renda, de aquisição de bens. E aí, então, quando a gente vê um estado que está crescendo, que tem índices muito baixos de desemprego, a gente vai ter, sim, uma onda migratória para aquele local. Rondônia hoje tem o segundo melhor índice de desemprego no Brasil. O estado brasileiro que tem menos desemprego hoje é Santa Catarina e o segundo melhor é Rondônia. Rondônia também é um estado que está com as suas contas públicas bastante em dia. Os funcionários estão bastante em dia e a nossa dívida pública estadual é uma dívida pequena. Tudo isso são fatores que ajudam a gente a ter como referência um estado que está com crescimento econômico sólido nos últimos anos e que também tem sido um estado modernizado, um estado que está sendo melhorado, além de estar recebendo políticas públicas modernas. A gente tem um gráfico para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando aqui. Esse gráfico traz o produto interno bruto. O produto interno bruto é a produção de riqueza. Nesse caso, a gente está falando da riqueza do estado de Rondônia, no período que vai do ano de 1999 a 2018. Esse ano de 2018 é esse dado aqui do última bolotinha. Cada bolinha dessa está mostrando a relação do ano e o volume do nosso PIB. Nós tínhamos um PIB na ordem de 5 bilhões aqui, quando a gente está falando do ano de 2000. E esse PIB está se aproximando cada vez mais de 40 bilhões. Olha a diferença, olha o pulo aqui que eu estou falando no intervalo de pouco menos de 20 anos. Em 20 anos a gente vai ter um aumento aí de 8 vezes na nossa economia. É um aumento bastante significativo, a gente consegue ver isso no gráfico produção de riqueza, mas a gente consegue ver isso na nossa realidade também. Se você tem antepassados aqui em Rondônia, se você lembra de como que era 20 anos atrás, ou se você não lembra, mas você pode perguntar, pergunta para tua avó o que ela tinha na casa dela, pergunta para os seus pais como que eles lembram que foi a infância deles, o que eles tinham de acesso de bens dentro de casa, eles tinham liquidificador, tinham televisão, quantas televisões tinham dentro de casa, eles tinham acesso a bens dentro da utensílios domésticos, né? De forma geral, tinha acesso a uma condução, tinha acesso a uma moto. Quando a gente aumenta a produção de riqueza, a gente aumenta o acesso a bens, aumenta o acesso a serviços. Então a gente aumenta bens de consumo dentro da nossa casa, a gente aumenta acesso a serviços essenciais que melhoram a nossa qualidade de vida, como o transporte, a saúde. E essas são questões fundamentais que caracterizam o crescimento econômico. Esse crescimento econômico, ele vai ser um chamariz para o imigrante.
né? Os imigrantes vêm para a nossa região, a gente fala dessa onda migratória que teve no nosso estado, a gente comentou no começo da disciplina. A gente teve uma onda migratória no início do século de 1900, né, 1910, por causa da questão da borracha. A gente teve uma segunda onda no segundo ciclo da borracha em 1940, na época da Segunda Guerra Mundial, quando Rondônia vai ter um pequeno ciclo da borracha. Nós vamos ter bastante onda migratória na década de 70 e 80, quando as pessoas vêm por causa desses programas do INCRA, de distribuição de terra, o PIC, PAD e IPA. Mas agora a gente vai ter mais recentemente também uma outra onda migratória de pessoas que estão vindo para Rondônia no momento em que o Brasil não está crescendo economicamente, enquanto Rondônia está crescendo tão bem assim. Nós preparamos uma ilustração para isso. Professora, deixa eu só comentar uma coisa. O próprio Instituto Federal, que surgiu há 10 anos, também é um exemplo, eu acho, de desenvolvimento na área da educação, né? De um investimento para propiciar ensino técnico em várias regiões do país, ensino médio integrado ao técnico, e a própria possibilidade de vocês estarem hoje também recebendo essa educação via mediação tecnológica, com a parceria com a SEDUC, é também um exemplo desse desenvolvimento, né? De uma política pública de educação, né? De levar a educação para locais de difícil acesso, né? É excelente exemplo e tem tudo a ver com essa questão de reduzir as diferenças regionais, né? Nós temos um país muito diferente por regiões e aí quando a gente fala de institutos, eles surgem no Brasil inteiro e a gente está colocando ele na região norte e nordeste, diminuindo nossas desigualdades, desenvolvendo essas regiões que são tão carentes e tem a ver com a política pública educacional, sim, de desenvolvimento com conhecimento técnico. Além do terremoto de 2010, que matou cerca de 200 mil pessoas e deixou outras 300 mil feridas, o Haiti enfrentou também uma grave epidemia de cólera. Mais de 1.000 pessoas morreram por causa da doença. Nossa vinda aqui foi um desvio de percurso, né? Estávamos lá no Acre, o governo prometeu ajudar, mas eles ajudaram a gente muito, mas o objetivo final não foi atingido. Chegamos aqui por conta e, na época, teve primos, amigos da família. 3 anos depois, ou quase 4 anos, a minha irmã resolveu vir conhecer o Brasil. Mas a experiência, saber dia a dia, o português, está dando certo, está de volta por conta da família dela. Me adequei, me adaptei, tranquilo. O processo, logo no início, demorava um pouco até para aprender as coisas, o que deveria, a cultura, uma questão social. Eu aprendi, se um dia meu país precisar de mim, estou pronto para servir meu país. A miséria e a tragédia no Haiti motivaram a vinda de milhares de haitianos ao Brasil em busca de uma vida melhor. Mas antes de eles chegarem até aqui, eles tiveram que percorrer muitos quilômetros, um longo e perigoso caminho. A entrada inicial dos haitianos, aqui em Rondônia especificamente falando, se deu em 2011 e a partir de então é uma migração que nós chamamos de uma migração perene e que tem um fluxo diversificado, porque não dá para precisar quantos entraram e nem quantos saíram, porque não tem um controle das autoridades, nem de nós pesquisadores, porque as pessoas entram, passam, vão para outras cidades. Mas então o início é de 2011 e de 2011 até este momento que nós estamos falando, que é 2017, início de 2017, ou melhor, maio de 2017, nós temos aí uma migração que é contínua, tanto de entrada quanto de saída desses haitianos. No caso de percentual, para nós falarmos também de crianças, adultos, não dá para a gente precisar também, porque até hoje ninguém conseguiu fazer isso, nem mesmo a Polícia Federal tem um controle, né, que é o órgão responsável por controles de fronteiras no país, sabe exatamente quantos haitianos deixaram o país até o momento. Tem mais ou menos um número de entrada, aproximadamente 70 mil que entraram no Brasil, mas saíram milhares já, tanto para Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, de retorno para o próprio Haiti, Estados Unidos. Então tem uma saída, um fluxo de entrada e saída que não tem um controle absoluto. De Porto Príncipe, capital do Haiti, os haitianos tiveram que passar pela República Dominicana, Panamá, Equador,
Peru, até chegar ao Brasil. Aqui, a entrada é pelos estados do Amazonas e Acre. Muita gente ficou na miséria e, para fugir dos problemas, diversos haitianos imigraram para Rondônia para tentar melhores condições de vida. Então, gente, quando a gente fala da nova fase de imigração para a nossa região, a gente está falando muito dessa imigração internacional. A gente tem esse material sobre o Haiti, mas também existe muita migração dos venezuelanos, que estão chegando mais recentemente. Isso aí está retratando o nosso estado e está mudando a nossa realidade atual. Essa é a nossa aula de hoje. Nós ficamos agora com a nossa atividade de sala e retornamos em breve para a correção. Oi, retornamos para a nossa atividade de sala, nossa correção. Atividade de sala hoje foram 6 questões. Tivemos 4 questões de múltipla escolha, 2 questões de dissertativa, né? A gente aguarda para ver se a gente consegue ler a sua resposta aqui, os seus comentários. Nós temos, assim, a oportunidade para comentar e conversar com você. Se ficou qualquer dúvida sobre a questão ou sobre a aula, agora é o seu momento. Conta pra gente, traz suas dúvidas aqui pra gente. Bom, a primeira pergunta a gente pode ler ali. A primeira pergunta vai trazer primeiro um conceito. Esse conceito é assim: é a coordenação das ações e dos programas de governo que buscam alcançar um resultado comum. E aí a nossa pergunta, na verdade, é: essa frase conceitua qual das alternativas abaixo? Chegou a ter alguma resposta, professora, no chat? Não. Não? Ainda não. Vamos ler as alternativas de resposta? A resposta é: esse conceito é o conceito de microeconomia? É o conceito de comércio? É o conceito de qualidade de vida? De processo produtivo? Ou de política pública? E aí, qual a sua opinião? Você acha que essa coordenação das ações e dos programas de governo é qual desses conceitos? Buscando um objetivo comum. Posso deixar um pouquinho o suspense? A gente corrige e fala o gabarito depois? Vamos ler a próxima alternativa? Próxima questão? Próxima questão, de novo, traz um conceito. Aí fala, aí tem uma lacuna. É o que o governo decide fazer e o que o governo decide não fazer para enfrentar um problema público. E aí, a questão aqui é que você complete a frase corretamente com a alternativa abaixo. Isso é uma ação solidária? É uma atividade econômica ou é uma política pública? É uma macroeconomia ou é uma necessidade humana? Já tem perguntas aí com os mesmos temas, né? Vamos à pergunta número 3? A pergunta número 3 fala: vimos que a adoção de um processo de produção de qualidade traz várias vantagens. Abaixo, listamos 4 vantagens. Marque a única alternativa errada. E aí as vantagens são: por um acaso a vantagem é a rapidez e qualidade? É a confiabilidade? São os custos elevados? É a flexibilidade ou é a redução de custos? Aqui nós temos 4 alternativas certas e uma errada. Para marcar a errada. Vou ler a última de múltipla escolha, para a gente estar ciente de todas. A energia, máquinas e equipamentos, prédios e instalações e os recursos naturais, o trabalho humano qualificado, os recursos financeiros são naturalmente escassos e, economicamente falando, podem ser chamados de... são elementos estratégicos, são técnicas de administração, são ramos do cooperativismo, são recursos produtivos ou são atividades econômicas. Essas são nossas 4 perguntas de múltipla escolha, referente ao nosso conteúdo discutido. Primeiro, a gente pode trazer a resposta da pergunta número 1. Pergunta número 1 vai falar é a coordenação das ações e dos programas de governo que buscam alcançar um resultado comum. Gente, quando a gente está falando dessa coordenação, a gente está falando das ações que tentem se complementar.
Essa complementação pode ser, às vezes, com incentivos e freios, pode ser com mapas, com planejamento. A gente pode estar falando de ações de migração, ações de ocupação territorial, ações de preservação ambiental, ações de desenvolvimento econômico. Existem várias ações de políticas públicas, inclusive para saúde, segurança, educação, que são as mais comuns, mais importantes, mais básicas. Nós estamos falando aqui de políticas públicas, como a gente pode ver no slide, políticas públicas é a nossa alternativa E. Nós estamos falando de políticas públicas, que é a coordenação dessas ações e programas de governo. Política pública só acontece quando a gente tem essa coordenação, essa interação entre várias ações de governo e vários programas, né? Se a gente tem uma ação isolada, aquilo é só uma ação. A política pública, ela é uma ideia, um planejamento, um foco, uma meta para a gente alcançar. Nós temos uma meta quando a gente fala em políticas públicas, seja ocupar um espaço, seja desenvolver esse espaço. E essa meta só é alcançada quando a gente tem uma coordenação de várias ações públicas. Quando a gente fala aqui da região norte, aqui em Rondônia especificamente, nós estamos dentro das ações que estão coordenadas no sentido de buscar a ocupação territorial e desenvolvimento econômico. A ocupação territorial por causa da nossa história, nós somos uma região que foi ocupada muito depois de outras partes do Brasil. Então, até hoje, ocupar essa parte do Brasil é um desafio. A gente tem partes mais distantes das cidades que até hoje estão precisando abrir estradas para aquelas terras que são perfeitamente cultiváveis, serem realmente utilizadas. Então, a abertura de estrada é um dos desafios para a ocupação territorial do nosso estado. Falando ainda da questão de territorial, a gente tem a questão fundiária, que é uma política pública carente aqui no nosso estado. Nós sofremos muito com a questão de violência fundiária, principalmente alguns focos no nosso estado, onde a questão fundiária não está muito clara, a gente não tem regularização fundiária, a gente está tendo pessoas que vivem com ocupação há muitos anos, pessoas estão há 10 anos ocupando aquela terra, mas que não tem papéis, não está regulamentado, e aí fica suscetível à violência, fica uma questão não definida, tem uma menor produtividade econômica e tem, de forma geral, uma menor qualidade de vida. Então, essas questões de políticas públicas para a ocupação no nosso estado são preocupações muito sérias. E outras questões, quando a gente fala de ocupação, é que a ocupação ela não pode destruir o meio ambiente. Por isso que, quando a gente fala em ocupação, a gente pensa também em preservação. E ao mesmo tempo que a gente está abrindo estradas e falando da regularização fundiária, a gente tem também essa preocupação de reservar algumas áreas para que essas áreas sejam áreas de reservas, sejam ambientais, indígenas, né? A gente tem diversos tipos de reservas aqui no nosso estado. E isso aí reflete em melhor qualidade de vida. Ter preservação e ter ocupação regulamentada no estado reflete uma melhoria na qualidade de vida. Nós comentamos na aula de hoje que o principal indicador para falar de qualidade de vida é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e nós assistimos um gráfico mostrando a evolução do desenvolvimento humano no Brasil. E essa evolução muito se deve ao amadurecimento das nossas políticas públicas. Vamos para a questão número 2. Vou ler de novo. Aí nós temos uma lacuna, é o que o governo decide fazer, o que o governo decide não fazer para enfrentar um problema público. Nessa frase, então, eu estou falando o quê? Quando eu falo desses problemas públicos e o que o governo faz para enfrentar, o que ele decide fazer e não fazer, eu estou falando de uma política pública. A gente acabou tendo duas questões do mesmo tema, né? Mas de novo, nós estamos falando de política pública. O foco aqui é ressaltar: política pública não é só o que o governo faz, é também o que o governo decide não fazer. Na economia, a gente consegue ver isso muito claramente. O governo ele pode agir mais na economia, e a gente está falando de uma política mais intervencionista, quando o governo intervém na economia. Mas a economia ela pode também sofrer uma política pública pelo que o governo decide não fazer, que é quando o governo decide se ausentar um pouco mais da atividade econômica, e aí essa política vai ficando cada vez mais liberal, quando o mercado sozinho vai decidir os seus caminhos, vai decidir preços, vai decidir o que produzir, como produzir. E aí a gente vai ter uma política que o governo decidiu mais coisas para o que não fazer, por isso uma política mais liberal. E quando a gente fala o que fazer, o que não fazer, está muito ligado a essa questão da questão número 3. A questão número 3 fala assim: vimos que a adoção de um processo de produção de qualidade traz várias vantagens. Abaixo temos 4 vantagens, marque a única alternativa errada.
Nós falamos então sobre processos produtivos, o governo influencia nisso, esse processo de modernização dos processos produtivos. O objetivo de modernizar está ligado sim a aumentar a rapidez e qualidade da produção, aumentar a confiança que os seus consumidores têm nos seus produtos, está ligado a aumentar a flexibilidade para você poder produzir mais rápido, para você produzir quantidades diferentes em diferente momento do tempo, e também na redução dos custos. Quando os custos reduzem, a gente tem a maximização do lucro. Vou botar essa setinha para dizer maximização, tá? A maximização do lucro, e a gente tem também um aumento do poder de compra, porque quanto mais baratas as coisas ficam, maior é meu poder de compra. Então é um mundo de ganha-ganha para todo mundo. É muito vantajoso na economia. Aí, o que a gente pode indicar como alternativa errada, que é o que foi solicitado para essa resposta, é a questão dos custos elevados, né? A modernização dos processos produtivos não quer elevar os custos, pelo contrário, ela busca reduzir os custos. Então, essa é a alternativa errada quando a gente fala de modernização dos processos produtivos. Nós temos uma questão número 4, vamos dar uma olhadinha? Questão número 4 começa listando uma série de coisas: energia, máquinas e equipamentos, prédios e instalações, os recursos naturais, o trabalho humano qualificado, os recursos financeiros são naturalmente escassos. E economicamente falando, podemos chamá-los de... Esses recursos todos, gente, são os recursos produtivos, são os recursos que nós usamos para produzir as coisas na nossa sociedade. Nós precisamos disso para produzir bens e serviços de qualidade, que é o objetivo de produção da economia. Bens e serviços são produzidos com recursos produtivos. Nós guardamos as nossas 2 últimas perguntas dissertativas para o final da aula. Vamos dar uma olhadinha o que a gente está perguntando de forma dissertativa? Primeiro a pergunta vem assim: o que a gente pode esperar de uma política pública de desenvolvimento econômico regional? A segunda pergunta é: para você, qual a importância da regularização fundiária? Tá? Essas são perguntas bastante pessoais, né? Tem um quê de pessoal, mas quando a gente fala de uma política pública de desenvolvimento regional, o que nós podemos esperar é que ela busque o desenvolvimento e que busque a redução das desigualdades regionais no nosso país. Então, o desenvolvimento da região para tentar diminuir as desigualdades regionais. Então, essa política pública pode incentivar os potenciais econômicos de uma região para a gente ter esse maior desenvolvimento. É isso, professora? Sim, ali na questão do que a gente pode esperar de uma política pública de desenvolvimento econômico regional, a gente pode pensar também naquela questão que foi colocada do que o governo faz e do que o governo não faz. E nisso a gente pode também entender, quando se fala, muitas vezes, não há vontade política de fazer determinada coisa, né? Essa vontade política que acaba também criando as políticas públicas decorrem disso também, né? De uma vontade política, seja do executivo, seja do legislativo, né? De fazer determinadas coisas. Então, de acordo com a vontade dos governos de desenvolver mais algum aspecto, ou desenvolver menos um aspecto, ou dar mais importância, por exemplo, para a questão ambiental, climática ou não, as políticas públicas vão ser direcionadas. E aí vai ter consequências, né? Que podem ser boas, ou podem ser não tão boas, ou podem ser ruins. Então, é interessante observar isso, para onde as políticas públicas estão indo no sentido, será que elas estão indo para o caminho correto ou não, né? No sentido do desenvolvimento do Estado ou da região ou do país. E às vezes, se a coisa não está dando muito certo, é porque talvez esteja alguma política pública falhando ou está equivocada, né? Não está sendo bem aplicada, enfim. Acho que aqui a gente deve esperar que a política pública pense em todos os atores que estão envolvidos, em todas as pessoas que moram no Estado, em todas as classes e os meios produtivos, né, que não foque apenas num grupo e deixe o outro, né, que estejam todos os atores ali sendo desenvolvidos para
ter essa diminuição da desigualdade que a gente espera, né, não só dentro do estado, como entre as regiões também. Com certeza, realmente é isso mesmo. E a gente fala essa questão da política pública, ela ser uma meta de desenvolvimento mais global, porque ela é diferente de uma ação. Por exemplo, eu posso ter uma ação que fala o seguinte: aqui na escola nós temos a ação de formar 1000 alunos. Ou eu posso ter uma ação lá no INCRA de regularizar 500 propriedades rurais. Essa ação ela é muito mais simplista do que uma política pública. A política pública ela tem uma coisa muito mais abrangente, como a professora falou, envolve todos os atores, ela não quer prejudicar um grupo, ela quer realmente diminuir as desigualdades. Então ela tem um planejamento maior. Como a gente pode ver nessa figura, né? Para a gente chegar a um desenvolvimento econômico avançado, assim, para a gente avançar em desenvolvimento humano, como a gente está vendo nessa imagem, que mostra a nossa realidade da década de 1991 e no ano de 2010, o que a gente precisa ter aqui, ó, de 91 para os anos 2000 e aqui para 2010, o que a gente precisa ter para caminhar nesse avanço é não só melhorar um indicador, é melhorar o conjunto, é melhorar a interação entre os indicadores. Eu melhoro o saneamento, eu melhoro saúde de um modo geral, eu melhoro a educação, eu melhoro a expectativa de vida e renda. Todas essas coisas juntas para a gente ter uma percepção na melhora da qualidade de vida, né? Isso aí é a da coordenação. A política pública de desenvolvimento regional ela tem que ter essa preocupação, tem que ter essa coordenação de melhorias. Não adianta a gente melhorar só um indicador, a gente tem que estar trabalhando no grupo de indicadores, no resultado final, que é uma melhoria da qualidade de vida da população, o objetivo final dela. Vamos ver a questão número 6. Para você, qual a importância da regularização fundiária? Essa pergunta é para você mesmo, queria saber a sua opinião, o que você sente que realmente é a maior importância. Você quer falar da qualidade de vida de quem está envolvido? Você quer falar do papel do Estado, de regularizar as questões da falta de papéis que a gente fala, às vezes, da falta de documentação da nossa realidade? Você quer falar do desenvolvimento econômico? É o que eu gosto muito de falar. A regularização fundiária traz desenvolvimento econômico. Você vê os municípios que todo mundo tem documento para a própria casa, como esse município tem maior tendência de se desenvolver, de melhorar de qualidade de vida, melhorar até a aparência do município. Como é diferente isso de um outro município onde as pessoas não têm os próprios documentos, nem pagam IPTU e nem vai ter melhoria na qualidade do município, né? Mesma coisa é para a questão agrícola, a regularização fundiária que a gente está falando das propriedades rurais, a regularização fundiária promove o desenvolvimento econômico, melhora a atuação econômica de quem está envolvido nessa regularização e dá acesso às políticas públicas que só existem para quem está com todos os papéis em dia, toda a documentação certinha. Mas você tem vários argumentos que você pode trazer para essa resposta, ela não tem um gabarito fechado. Eu queria saber a sua opinião, o que você vê como o principal motivo para ter importância mesmo da regularização fundiária. É a questão da segurança, que é uma coisa que pesa para você? Ou você fala do desenvolvimento econômico do Estado como um todo? Ou a questão migratória, que melhora quando a gente tem a questão fundiária toda organizada? Todas essas são pontos muito válidos e que podem ser utilizados para responder essa questão. Nós falamos dessa questão fundiária e na aula nós puxamos a questão da migração. A migração está muito ligada ao crescimento econômico. O estado de Rondônia, por estar num movimento de crescimento constante nos últimos 20 anos, apesar da crise que está abalando o Brasil, apesar da gente ter tido assim, um certo impacto aqui no estado dessa crise, esse impacto no estado de Rondônia ele veio somente como uma desaceleração do crescimento. A gente não chegou a ter uma crise no sentido de redução da nossa produção de riqueza. Ano após ano, Rondônia vem produzindo mais riqueza do que no ano anterior. E isso é um resultado bastante único, né? Poucos estados, poucos países no mundo conseguem um resultado tão positivo. O que a gente vai ter aí é uma expectativa de que esse resultado positivo na economia traga uma onda migratória. Isso já está acontecendo, a gente tem algumas ondas migratórias estrangeiras, como foi comentado, mas a gente também tem a onda migratória nacional de pessoas vindo para o nosso estado por causa dessa questão do crescimento econômico. Pessoal, essa é a nossa última aula de conteúdo, o último conteúdo que nós estamos discutindo nessa disciplina. Na aula que vem a gente volta fazendo uma revisão de tudo e na preparação para a nossa avaliação.
Educação à distância, mudando realidades.